Vivo bem, amigos da Rede Globo. Eu não sou Galvão Bueno, não. Mas falei igualzinho agora. Falei, fala comigo, locador. Bora? Bora. Vamos embora para mais uma live. Foco, força, fé, café, água. Como é que estão as coisas por aí? Prepara, faz a pergunta. Vai mandando pergunta que vocês vão querer fazer para mim, para Fábio. Um alô para todo mundo que tá chegando. Mandar um alôzinho para você. Vamos ver. Mandar um alôzinho. Juvenil, você vai chamando todo mundo aí, Juvenil. Forte equipe. Acenar para todo mundo. Tá chegando, todo mundo bem-vindos. Fábio Rufino, rei do Nordeste, é ele mesmo. Tá me escutando aí? Eu tô. Você também? Também, tô escutando bem. Então tá bom. E aí, senhor Fábio Rufino, como é que estão as coisas? Cadê meu caminhão? Aí, ó, já vou te cobrar ao vivo. Cadê meu caminhão, Fábio Rufino? A gente já começa já na cobrança, né? É assim, é o cliente me ligando, é o vendedor em cima de mim, e aí por aí vai. Mas isso é só coisa boa, quer dizer que você está comprando conosco, isso é muito importante. Pois é. Gente, vamos começar do... Aí, tá vendo que ele escorregou? Que ele não falou cadê o caminhão? Ele não falou. Ele não falou cadê o caminhão. E aí meus Isso vendedores sim. vão entrar aqui também, eles vão querer saber cadê o caminhão. Ele já saiu daí, Fábio? Não, ele vai carregar amanhã, na sexta. Carrega na sexta. Tá bom, vai dar tudo certo. Aí, tá ouvindo, né? Ô, Fábio, vamos começar do começo. Conta pra galera que começou, que tá entrando aqui agora na live, que vai assistir esse vídeo depois. Qual que é a história de Fábio Rufino, de Forte Equipe? Quanto tempo no mercado? Eu sei, mas muita gente não sabe. Conta. Resumo do Forte resumo. Equipe. Sei que a história é grande e bonita. Pois é, porque nós estamos aí nesse mercado aí já há quase 30 anos, né? 29 anos fizemos esse ano. E a história é bem interessante, porque a gente vem de uma história de indústria, né? Eu comecei bem cedo na indústria do meu pai e a gente aprende muita coisa lá. E com isso a gente foi descobrindo o que fazer da vida, né? A empresa, eu cheguei a ser almoxarifado, cheguei a participar da parte de engenharia O seu pai que e começou, então, o negócio. não, na verdade ele tinha um outro estilo de metalúrgica e eu segui para esse ramo de construção civil. Quando eu realmente comecei minha vida, eu digo, não, vou ter que fazer alguma coisa. Ele me ajudou muito, juntamente com o meu irmão, né? Nós somos sócios e a gente fez esse tipo de investimento e procurando fazer o investimento de maneira profissional e procurando empresas profissionais para ser nossos clientes, né? E isso foi uma andança Brasil afora e a gente rodou o Brasil inteiro com a pasta literalmente com a pasta debaixo do braço, ainda no tempo das páginas amarelas, né? E a gente ia para aquela determinada região ou cidade e se acomodava no primeiro dia no hotel e procurando pelas páginas amarelas e fazendo a região e visitando, batendo porta a porta. Naquela época a internet não existia, né? E a gente foi trabalhando nas regiões. E com isso foi dando certo e cada vez pegando mais corpo e a gente fazendo os investimentos corretos e de maneira correta, né? Aplicando engenharia nos nossos processos e processos automatizados e com técnica e nossos produtos aí cada vez mais tendo mais aceitação. Mas, ô, Fábio, te interromper rapidinho, você falou em páginas amarelas. Tem gente que não sabe o que nós estamos falando. Gente, lista telefônica, né? Era aqui em Minas Gerais a gente fala catálogo.
ser uma lista telefônica mesmo, e a gente pagava muito caro para poder colocar o nosso nome, né, nas páginas amarelas, e aí a gente colocava até na capa e etc e tal. Que aí, gente, antes era assim que funcionava. Nem celular a gente tinha, né, Fábio? E aí você olhava nas páginas amarelas para ver as empresas que eram de locação para você poder ir lá. Então, o que funcionava de verdade na rua era a velha propaganda do posto Ipiranga. Então a gente ia perguntando no posto Ipiranga ou outros postos, onde é que fica essa empresa, que rua é essa? Então a gente ia formiguinha e ia batendo. Muitas vezes a pessoa não atendia, muitas vezes era muito bem recebido, mas aí a gente ia fazendo as anotações nas agendas e continuava assim os trabalhos. E assim foi no Brasil inteiro, eu fiz isso. Entendi, entendi. E aí, mas aí assim, você encurtou muito dessa história, foram 29 anos. E aí a Forte Equipe, como é que foram os primeiros estados que você foi trabalhando e etc, os primeiros produtos? Como é que foi isso? Inicialmente, a gente fez inclusive quadros de bicicleta, garfo de bicicleta, fiz muito bicicleta e também carteiras escolares. Mas o que se destacava mais de volumes, e eu sempre fui do mercado de aço, e a gente aprendeu muito isso, eu e meu irmão juntos como sócios, a aprender com os volumes, né? E a gente aprendeu muito isso e a gente foi desenvolvendo produtos que davam mais volumes. E a parte de andaimes era o que realmente se destacava. Certa vez eu fui descoberta também, o que fez um diferencial nacionalmente para nós foi quando eu encontrei o seu Isaac numa determinada uma feira, não lembro bem se foi em São Paulo, se foi aqui em Recife, ele que não me descobriu, e naquela época existiam poucos fabricantes, e eles estavam com uma demanda bem alta, isso foi no final dos anos 90, 98, 99, 2000, e eles não tinham, eles tinham operações de fabricação próprias e não queria dar continuidade naquilo, que dá muito trabalho, os custos são indefinidos. Isso é muito importante que a locadora veja, porque ferro não é tudo igual. Ferro não andaime não é tudo igual. Existe técnicas e engenharia envolvida, especificações corretas dos materiais. E então aquilo ali ele percebeu, ele nos encontrou, me fez um convite para ir para São Paulo e como até brinco, né, com a pasta debaixo do braço, realmente era uma pasta, nem computador eu levei, nem tinha, né, esses portáteis fáceis assim, e levei minha prancheta e meu caderno dentro de uma pasta 007 mesmo. Imagina, eu com 22 anos com uma pasta de 007. Isso foi bem engraçado na época. É, Até aproveitando aí, agradecer o pessoal da arte aí que botaram uma foto minha aí, bem mais jovem, né, 20 anos mais jovem, mas isso aí foi muito legal também, da parte de quem fez aí. Eu fiquei muito satisfeito. Até precisa, pô, você já é bonitão de qualquer jeito, é igual o vinho, vai ficando, quanto mais velho, melhor. E, Né? gente, mas olha, ele contando a história dele, ele já tá dando insights poderosos sobre questão de fabricar, né? É uma dúvida, né, que os locadores costumam ter. Gente, coloca essa pergunta para mim, para Fábio, coloca aí que nós vamos responder a todos. Fábio, legal. Aí estava contando aí do Isaac, etc. Foi lá para São Paulo e aí ele fez um pedidão com você. Isso, fomos lá em São Paulo, a gente deu as nossas condições, não pedimos Mandante, Lenin? nada financeiramente para ele naquele momento. Ele acreditou na nossa empresa, a gente teve pessoalmente, ele teve conosco, e realmente foi um caso diferenciado, porque a gente saiu com a carteira lá de quase 12 meses da própria fábrica que eu tinha naquele momento, fechada, somente para o grupo de amigos dele, da empresa dele, que no caso na época era Degraus, que hoje é Loxan, né? E isso realmente a gente tomou corpo e começou a melhorar nossos processos de fabricação cada vez mais. Legal.
Legal, top. E E uma coisa muito importante que você estava citando aí é que a gente, nessas nossas andanças, na época, por ter poucos fabricantes, muitos locadores realmente eram fabricantes próprios. Mas à medida que a gente avançava com o nosso trabalho, todos começaram a deixar de ter essa ideia, por causa justamente do que eu estava falando. Hoje o cara faz uma conta só de material, não faz as contas dos custos variáveis que tem na fabricação, algo de provisão. Então terminam que o foco principal ele desvirtua e esquece um pouco que a principal atividade dele é a locação. eu falo todo dia, né? Se for olhar o primeiro story meu aí, eu falo assim: mais um dia, novas oportunidades, foco, força, fé e o café. Eu também concordo muito com isso. Assim, gente, legal, bacana demais. Nós vamos ter mais tempo para poder contar parte da nossa história. Eu, gente, em resumo, né, Rainer Highlock Fábio tem 29 anos. Esse ano eu completo 21 anos como locador. Falo que eu fiz duas coisas na minha vida. Foi lutar karatê e alugar máquinas e equipamentos. Tem uma fotozinha clássica que eu posto, né? Eu comecei no fundo de casa, alugando tábua, escora de eucalipto, né, barrote, que são peças quadradas de madeira, e esse foi o início da locação. Mas até o locador faixa preta, né, que é a mentoria que eu criei, é porque eu juntei a locação de equipamentos com o karatê. Eu fui faixa preta mais novo de Minas Gerais, com 15 anos de idade, fui patrocinado pelo Atlético, e com 18 anos eu pendurei minhas luvas. Falei, eu não vou lutar mais não. E Mas por quê? Eu tenho um amigo que ele é campeão mundial de karatê e se ele chegar, né, em qualquer um restaurante, qualquer ambiente, as pessoas não vão conhecer ele. Porque assim, hoje o karatê ele já não é tão conhecido. Ficou mais conhecido por causa do UFC e etc. Mas há 25 anos atrás, isso era muito difícil. E o esporte, né, esse esporte especializado, ele tem muito pouco incentivo, é muita luta mesmo, de verdade. Falo que é muita luta. E aí, eu venho de família muito humilde e falar de forma clara, né? Que aqui é uma live para empresários, aqui tem adultos. Gente, eu queria ganhar dinheiro. Eu era muito, andava, nem bicicleta eu tinha. Eu queria ganhar dinheiro. E eu comecei a trabalhar no fundo de casa. Porque assim, todos que estão aqui nessa live, eu, o Fábio, todo mundo que está aqui, nosso objetivo é termos resultado nos nossos negócios. É, ninguém monta uma empresa por hobby. Você vai montar uma locadora porque é um sonho. É um hobby. Eu quero mexer com máquina, mexer com andaime scores. Não é bem assim, né? A gente tem os nossos sonhos, a gente fica muito feliz em servir as pessoas, porque quanto mais pessoas a gente serve, mais resultado a gente tem. Mas é isso, a gente monta negócio para ter resultado. E era isso que eu queria. E eu e o Fábio, a gente se conhece há muito tempo, tem São Josias, aqui de Minas Gerais, que é um representante antigo, deve ter sido um dos primeiros, né, Fábio? Sim, sim. A gente fez numa dessas andanças, eu conheci o seu Josias através da Bosch e a gente fez um projeto para todo o estado de Minas Gerais e a gente rodou 1.600 quilômetros aí, interior adentro, e o seu Josias foi que realmente abriu as portas para mim, acreditou no meu projeto e até hoje ele está conosco aí quase também uns 25 anos aproximadamente, eu estou com o Josias. Uma coisa também que eu ia falar, Raineiro, é que Sim. eu me identifico muito também com você, porque eu também sou karateca. Né? Eu fiz o karatê, eu comecei há 40 anos atrás. Eu comecei com 10 anos e eu fui campeão pernambucano de kata, né? Não é de luta mesmo. Ah, Kata, para quem não sabe, é a demonstração, porque eu não tinha, você só pode lutar após os 18 anos. Então, fui 3 vezes campeão pernambucano, até os meus 15 anos, cheguei na minha faixa roxa também. Então, eu gosto muito eu me identifico muito com o seu trabalho também. pois é. E aí, olha como
que no meu caso, Fábio, eu cresci dentro de uma academia de karatê, né? Comecei muito pequenininho, e eu fiz o exame com 15 anos de idade no meio dos adultos, que era algo inimaginável para a época. Igual como você falou assim, e na sua região não podia, na nossa podia. E o pau quebrava. E a gente lutava no chão duro. Não tinha. Lá atrás não tinha luva, não tinha nada disso. E o pau quebrava de verdade. E aí, a gente era muito bem relacionado, né? Academia, eu, meu pai. Porque eu era um atleta, eu viajava. E aí o presidente da federação, o João Carlos, o Neviton, que era o diretor técnico. Então a galera me conhecia. Falou assim, menino, a gente conhece o menino desde quando ele nasceu. Ele tem condição. Então, e aí eu abri as portas para outros jovens poderem ser faixa preta, porque tinha isso. Como você falou, na sua região não podia lutar e muito menos ser faixa preta, né? E eu abri isso e comecei a abrir as portas para outras pessoas. A gente tem desbravado, né, muitos caminhos. E até aproveitando, falei do Neviton aqui, a gente tem que valorizar muitas pessoas e a gente tem que fazer isso em vida. O Neviton foi o cara que me escolheu dentre todos os atletas do país para poder patrocinar. Porque ele era muito bem relacionado dentro do Atlético e ele conseguiu esse patrocínio para mim. E era, Rainer, você ganhava dinheiro? Não. O Galo, ele pagava minhas viagens. As viagens para campeonato. E isso para mim já era uma grande vantagem. Então eu ganhava a roupa, ganhava o kimono, o agasalho, o toalho, uma sacola e etc. E eu quero agradecer o Neviton, ele sempre confiou, sempre acreditou em mim. Se ele um dia assistir esse vídeo, que ele está sendo lembrado. E aí, nos negócios, eu também falo do tripé do sucesso, que são o nosso time, os nossos clientes e os nossos fornecedores. E aqui também tem um outro cara que eu tenho que agradecer, que é o Fábio. O Fábio sempre confiou em mim. Daquele momento lá de trás, falou assim, Fábio, quero crescer, quero prosperar, preciso de comprar equipamento, confia em mim. E até falo assim, gente, eu criei a mentoria Locador Faixa Preta e às vezes alguns locadores ainda não nos conhecem, né? Porque o país é muito grande. Pessoal, quiser saber sobre a pessoa, pergunta para o fornecedor. É uma boa saída, não é, Fá? Pergunta para o fornecedor. Não, hoje o mundo é conectado, né? E não existe mais segredos, né? Então as pessoas estão se envolvendo, conversando, estão ali trocando ideias. Existem os eventos anuais, né? Nós temos 2 grandes eventos anuais muito muito importantes. Então eu acho que essa questão que você está falando aí, é você que se deu essa confiança. A gente conheceu o seu trabalho, eu fui até aí a sua empresa, né? Então a gente sabe com quem está lidando e não é de hoje que a gente tem essa experiência realmente de crédito, vamos dizer assim. Então esse crédito não é nosso, é você que está se dando. Então é muito importante isso você saber. Legal, obrigado. E aí, Fábio, um grande gargalo, né? Começando do nosso título, do nosso tema. Assim, o grande gargalo do locador é o investimento constante, né? Porque você pode crescer a sua empresa em um determinado tamanho, porque tem locador que sonha em faturar 100 mil. Meu sonho é chegar e faturar 100 mil. E aí fala que vai viver. Só que a gente tem que estar sempre renovando. Tem que estar sempre renovando nossos materiais e etc. E eu entendo e respeito a ideia de cada um, mas o reinvestimento, ele é constante. E aí, a gente tem que estar sempre construindo relações fortes. Então, até o pessoal está perguntando qual é esse tipo de produto que tem. Então, o pessoal está perguntando de sistema. Então, eu vou deixar o Fábio falar. Fábio, a primeira pergunta é o seguinte. Para um cara que fosse começar hoje um negócio, tem muita gente que está pensando em montar uma locadora. Eu até brinco assim, você tem filhas, né? Tem filhas maravilhosas, eu tenho meus filhos. A gente fala que tem um enxoval. Né? Tem um enxoval que você vai
ser pai, você vai ser mãe, e aí você tem que preparar aquele kit para poder receber. Né, e eu estou respondendo de propósito, porque estou fazendo essa a primeira pergunta de propósito, porque tem vários locadores que me. Não, vários empresários que querem se tornar locadores e me perguntam isso. Cara, o que eu tenho que fazer? Eu vou te ajudar. Muita calma. E aí eu tô com um especialista aqui. Ele fala, o que seria esse enxoval? Imaginando uma pessoa que vai começar um negócio com 500 mil. Imagina assim, eu tenho 500 mil para investir numa locadora. E o que seria a sua recomendação? Então, a gente, primeiro, lógico, a gente vai entender qual é a região, né? Mas existe realmente já um estudo feito nosso e uma expertise realmente também de vivência também, tá? E que a gente chegou a alguns números. A gente observa que locadora, vamos chamar assim, de locadoras de equipamentos leves, que eu acredito que seja esse que você está falando, Sim, não vamos é falar uma de linha locadora, leve. que não é uma locadora que vai iniciar com uma Caterpillar, uma retroescavadeira. É uma locadora que ele vai começar com as ferragens, que seriam os andaimes, a betoneira e algumas ferramentas elétricas. A gente observa ao longo do tempo que esse perfil de locadora, isso não muda muito no Brasil todo, porque o estilo de construção é muito parecido. Então, esse varejo, ele é uma locadora desse porte que você mencionou aí, ela vai faturar em torno de 40% na parte de ferragem. Alguns até mais, mas vamos botar na média entre 40% e 50% aí. Então, esse enxoval vai ser voltado mais para esses valores, em torno de 40% a 50% de locação. Quando você fala 500 mil de investimento, a gente está falando somente em equipamentos. A pessoa que você está falando de iniciar, ele ainda tem que pensar ainda na estrutura física, né? E também a estrutura de trabalho. E isso também, esse investimento provavelmente vai ficar por fora. Ah, Né? vou te ajudar a responder e clarear para a galera. Vamos imaginar que assim, o cara ele é 500 mil para investir em máquinas e equipamentos, ok? Vamos tirar a estrutura, né, da loja, a pintura, a reforma, a compra de computador, de sistema, etc e tal. Fala assim, ó, eu vou investir 500 mil em máquinas e equipamentos. E vamos imaginar também, porque eu posso até falar que em Minas Gerais, eu estou em Minas Gerais, Fábio está no Nordeste, tem Recife, né? A terra maravilhosa do bolo de rolo, né? Mas nem se preocupe que a gente entrega no Brasil inteiro. Entrega, o homem entrega. Eu não estou falando que eu comprei com ele está mandando sexta-feira para mim. Então, gente, o homem entrega no Brasil inteiro. Só ele consegue fazer umas coisas dessas. Então, é o seguinte. Em Minas Gerais, tem regiões que ainda o pessoal não usa escora metálica. Não, se tiver alguma cidade aqui que fala assim, cara, ainda não usa. E eu entendo Mas, isso. mas isso tem um Passa. lado bom, né? É que nem a história do vendedor de sapato, né? Ele chega numa cidade, tá todo mundo descalço. Aí um liga para a primeira fábrica e diz, olha, oportunidade zero, aqui ninguém usa sapato. O outro liga e diz assim, aqui grandes oportunidades, todo mundo anda descalço. Então tem que ver por aí. Sim. Mas aí, até nisso, para poder a gente seguir nesse papo, é que assim, tem uma região aqui de Minas que o pessoal usa muito madeira ainda. E tem coisas que são culturais. Se você chegar e falar assim, cara, eu vou te entregar essas escoras metálicas aqui e no mesmo preço das madeiras. Tem gente que ainda não quer. Eu entendo isso. Vários locadores aqui vão poder compactuar disso. Corroborar com a minha informação que, assim, cara, até sobre máquinas e equipamentos, determinada marca que você coloca dentro do seu negócio, o próprio mecânico, por exemplo, os seus vendedores, eles vão te boicotar e você não consegue pôr aquilo para frente. Mas aí, para o Fábio nos responder, assim, vamos imaginar um enxoval de uma região que nós vamos colocar tudo de ferragem. Andaime, escora, os acessórios, etc. Como é que você dividiria, Fábio? Esses 500 mil, você colocaria 250 mil de ferro e 250 pro 250 mil resto? de ferro, sim, sim, acredito que sim.
porque isso naturalmente, os primeiros equipamentos que entram na obra seria a betoneira e os andaimes, então isso está praticamente junto. Então, mas na parte de ferragens, o faturamento, sim, fica entre 40% e 50%. Então, o investimento inicial de uma locadora desse porte que você está falando seria R$ 250 mil nos meus equipamentos, na parte de andaimes. Você quer que eu fale números, assim, quantidades, é Sim, isso? coloca Não, tudo uma bem. quantidade que você. Dá pra, o cara comecei, deu o play. Começou, vamos dizer, 400 peças de andaime de 1,5 por, mais os acessórios, que é as diagonais, sapatos, rodízio, um pouco também de guarda-corpo para sentir qual vai ser a recepção naquela determinada cidade. Continuando, a gente pegaria 200 peças de 1 por 1, né, também que faz parte do mix de produtos do andaime tubular, que é o basicão, né, com seus próprios acessórios também reduzidos, uma quantidade também reduzida. E na parte de escoras, na proporção também de 300 a 400 peças e sem acessórios, porque, como você está falando, uma cidade do interior, de repente, o pessoal da engenharia não é tão técnico. Então, você só vai tentar brigar ali para trocar pela estronca de madeira, né? Então, ficaria mais ou menos nesse quantitativo: 400 peças de andaime e seus acessórios, 200 de 1 por 1 e seus acessórios, e as escoras em torno de 400, podendo mixar entre 3,20 e 4 metros, aproximadamente. Tá, legal, gente. E aí, deu uma clareada? E aí, uma coisa que é interessante, eu já vou emendar agora na questão do crédito, que é assim. E não necessariamente você tem que fazer uma compra e pagar tudo à vista. Pegar essa quantidade toda. Você pode, por exemplo, às vezes o cara também tem seguro, né, Fábio? Ele começa com um pouco menos, faz a primeira compra, paga à vista, se for o caso. E aí você abre um crédito, abre um relacionamento com o fornecedor. Eu acho isso muito importante, construir relacionamento. Porque às vezes chega o locador para mim e fala, cara, mas eu não tenho crédito. E aí, mas o cara também ele fica ciscando para todo lado. Aí ele compra 20 peças de um, 50 de outro, 100 de outro. Qualquer um que aparece oferecendo, ele compra. Então, eu não penso assim. Eu gosto de fortalecer, né, relações. Eu até postei um vídeo esses dias, e eu até vi assisti no fim de semana o documentário da Netflix, do Ronaldinho Gaúcho. E em 2013, o Atlético foi campeão da Libertadores. E eu fui em todos os jogos. Eu fui em todos os jogos porque a Makita patrocinou a Libertadores, era Copa Bridgestone, Makita Libertadores, e aí eu fui. Isso por quê? Porque eu tenho um bom relacionamento com o fornecedor. E foi o Elias, né? Ele mandar um abraço pro Elias também, eu gosto de valorizar as pessoas. O Elias me levou. Então, mas aí a gente acaba construindo, né, relações dando, né, a nossa parte, né, no início. Só o fornecedor não te conhece. Você está começando no mercado. Faz a primeira compra, paga à vista, manda lá seus dados e vai construindo esse relacionamento. E o que você acha disso, Fábio? Então, foi o que eu te falei, o crédito, ele é uma construção, é você que se dá o crédito, né? Então, não é uma relação que nós damos o crédito, é uma troca ali de créditos. Então, você tem que primeiro se dar o crédito. Então, você tem que mostrar que você tem a responsabilidade sobre aquele negócio, né? Então, você tem que ter algum cenário. Você está fazendo esse investimento, você está vindo, você tem outros negócios, então, quando você não tem outros negócios, você tem algum recurso, você tem que demonstrar esse recurso, entendeu? Quando eu falo, não é mostrar extrato de banco, esquece isso. Eu falo assim, normalmente a primeira compra, a gente pede uma entrada, você tem que ter essa responsabilidade inicial, né? Mas se você tem um cenário por trás de algum grupo econômico que você já trabalha esse grupo econômico e você demonstra um cenário daquele grupo econômico que você está investindo em outra área
Isso também é importante você demonstrar para uma empresa fornecedora. E com isso você vai se dar o crédito. Porque você falou no início, não, eu não tenho crédito. Não é bem assim. Inclusive, a relação entre pessoas, isso também gera crédito. Então, uma pessoa que tem credibilidade naquilo que fala e que aquilo acontece, então isso aí gera crédito, né? Então, por exemplo, a gente começa com uma pequena entrada. Já nas primeiras parcelas você começa a atrasar, você não está se dando crédito, né? Então, isso, à medida que você vai pagando, você vai gerando mais poder de crédito. Não sei Sim, se foi sim, fácil aí tá de claro. você entender. É, gente, o Fábio sempre foi um parceirão, né, meu, há muitos anos, e teve comigo no primeiro evento, sempre os eventos que a gente faz, o Fábio está presente, a Forte Equipe também. Nós vamos fazer o nosso segundo evento presencial em São Paulo, no dia 5, no domingo, 5 de julho, um dia antes da Analog, que é uma feira muito importante também do nosso segmento. Recomendo a todos que vão nessa feira. Vai ser em São Paulo, né? A Forte Equipe é nossa parceira, nossa apoiadora. E quem tiver aqui na live e quiser ir neste evento, que eu recomendo, vai ganhar um cupom de desconto. Fala assim, eu quero. Pode me mandar um direct aqui. Eu quero, vai ganhar um cupom de desconto para poder ir participar desse evento. Bora? Bora. E aí tem perguntas. O pessoal perguntou os produtos da Forte Equipe. Ó, tudo da área de ferragem eles têm. Andaime, escora, os acessórios, andaime fachadeira, andaime tubular, escora de tudo quanto é tipo. Gente, a escora, a grande, vou falar de 3 até 4,5, a Highlock tem até um modelo lá na Forte Equipe, né, Fábio? Que é o É seguinte, verdade. no Nordeste, olha como é que, embora tenha vários locadores aqui, o negócio é diferente. Tem uma vez que eu comprei escora com o Fábio, e ele mandou o modelo padrão dele, que a rosca ela é muito alta. E aqui no meu mercado não ia dar. Falei, Fábio, isso não tem jeito. Mas como assim? Você, em pé, você não consegue ajustar essa rosca. Mas isso no Nordeste é normal. Esse é o padrão que ele vende lá. Eu falei, cara, eu preciso dessa rosca no máximo com 2 metros. E aí a escora, ela tem 3 fechada, com 2 tem a rosca, e ela vai até 4,50. Não, na parede 265, top. E aí, assim, ele fez a engenharia lá e desenvolveu, e eu guardei as escoras aqui e falei, Fábio, e aí, como é que nós vamos fazer? Ele falou, fica com esse trem aí, aqui em Minas Gerais tudo é trem. Fica com esse trem aí, que nós vamos mandar ela para outro cliente por aí. Falei, tá bom, tá guardado. E mandou outra carga, nós trocamos e vida que segue. Então, toda a parte de ferragem, ele tem. Né, os acessórios, etc. E aí, Eu fico feliz, eu fico diga. feliz, eu fico feliz aí pelo seu depoimento, mas realmente isso faz parte assim, da sua competência, porque você foi até o cliente e redescobriu isso. Mas eu queria falar o seguinte, aqui a Forte Equipe realmente hoje é o maior fabricante assim, concentrado da parte de ferragem, né? A gente tem o maior mix de produtos, temos quase 700 produtos cadastrados no nosso portfólio, um catálogo bastante extenso e bem complexo na área técnica, tá? E é um desafio assim desenvolver novos produtos, porque isso tem que ser comprovado, a gente tem que fazer os testes, porque por ser fabricante, é a nossa responsabilidade não só pelo relato do que o Highlock está falando, mas a gente tem que colocar em prova isso na prática, né, na área de engenharia. Então, é um desafio muito grande quando a gente desenvolve mais um produto novo. Boa. E aí, gente, vou seguindo aqui nas perguntas. Ó, sobre sistema, locador, rental, ó, me manda no direct. Daí depois que hoje nós vamos falar aqui de investir na locadora, compras e etc. Então vamos concentrar as perguntas nessa área. Me manda que eu vou te ajudar nisso. Tá bom, locador? E aí tem um outro rapaz, o Bruno, perguntou como que foi a pandemia pro fornecedor. Como é que foi a pandemia, Fábio? Isso aí. Eu respondo ou você responde?
Não, como eu respondo como fabricante e você responde Ah, como locador, porque realmente foram duas perspectivas bem diferentes. No início, todo mundo ficou realmente muito assustado, porém, logo a gente percebeu uma oportunidade ali, aonde que, por exemplo, na nossa matéria-prima, muitos dos nossos concorrentes não quiseram investir naquele momento. E a Forte Equipe foi a única realmente que conseguiu investir na compra da matéria-prima, né? E a gente sempre teve um estoque de aço muito alto, e isso até hoje. E na época a gente foi assertivo e durante praticamente 2 anos a gente ficou como praticamente líder de mercado, com um único com a de ter as peças realmente, entendeu? E condições de fornecer. sim. E na sua visão aí? E aí o Bruno está perguntando isso, assim, nós entendemos, né, que foi um momento muito duro, um momento muito difícil na vida de muitas pessoas. Muito provavelmente, talvez alguém tenha perdido algum parente, algum amigo, né, nessa infelicidade, né, nessa pandemia. Venil, há um vídeo aqui. Mas nos termos mercadológicos, e eu vou falar de locador de equipamentos, foi muito bom. Né? Teve muita empresa que fechou, mas nos termos mercadológicos foi bom. Então eu vou falar, Highlock, nós dobramos de tamanho. Então quem soube aproveitar, né, cresceu muito. Cresceu muito nesse momento. E, e aí vamos lembrar um pouco. As pessoas não saíam de casa. E aí teve muito home office. Teve uma galera que estava construindo escritório, né? O escritório em casa, fazendo aquele puxadinho, etc. Pessoas fazendo área de lazer, pessoas investindo mesmo em imóveis. E a gente cresceu muito. Então, quem soube aproveitar, e eu lembro que a gente estava naquele momento de incerteza, e eu colocando pedido. E eu coloquei pedido em fábrica. Falei, manda, mantém o preço? Mas entregava uma carga, pedia. E assim eu fiz com betoneira, fiz com ferragens, e aí a gente cresceu muito. Então, teve muita E, empresa que fechou, mas na questão mercadológica, eu repito, isso foi bom. Né? mas Embora. isso nos alerta bastante, né, nesse momento, que justamente esse tipo de coisa que acontece, isso serve também para hoje, porque locadora, ela tem que se planejar também compra, porque se você fizer várias compras, mal compras, você vai perder dinheiro ao longo do ano. Então você tem que se planejar, principalmente nas indústrias, porque hoje você tem acesso direto nas indústrias. O locador tem direto crédito nas indústrias e não nas distribuidoras. Isso quer dizer melhores preços. Mas para isso, normalmente o fabricante desse mercado ele precisa se programar também. Então, você, locador, o mais importante nesse momento é você fazer planejamento de compras e não ficar sempre dependendo do estoque do fornecedor para fazer a sua locação. Então, isso serve como um alerta, porque ao longo do tempo, se pequenas compras com preços ruins, você vai ver a quantidade de dinheiro que você vai perder ao longo de um ano. E eu. Esse negócio de compra, gente, seja para betoneira, né? E eu vou. E aí, Fábio, eu vou querer fazer essa pergunta também sobre PMG, só pequena empresa, média empresa, grande empresa. Que é o seguinte: eu sempre gosto de comprar o máximo possível. O máximo possível. E aí, até tem uma pergunta do Renan, que ele colocou na questão de investimento. Eu estou rolando aqui para cima para as perguntas. Sobre um ano incerto e etc. Né, o que a gente acha sobre a questão de investimento, se deve ficar mais alavancado ou não. Olha, todo ano para mim ele é incerto. Então, não é porque esse ano tem Copa, feriados, política e etc. Então, todo ano para mim ele é incerto.
eu acredito que o locador ele tem sempre que pensar no longo prazo, porque se alguém que está assistindo aqui essa live ou vai ver esse vídeo depois, ele é um negócio muito diferente dos outros, porque um comércio de compra e venda, igual é o Fábio, ele compra lá, vende, etc., põe a margem dele e recebe. Nós, locadores, não é assim. É um trabalho mesmo de formiguinha. Eu falo que são basicamente duas coisas: gestão de pessoas e gestão de ativos. E a gente é um banco, a gente empresta dinheiro em formato de produto. E aí o aluguel ele é os juros. Então você não pode contar com esse dinheiro. E o cara que vem do comércio e vai para locação, ele estranha muito. E aí, sobre a questão do investimento, não interessa. Esse ano, completo 21 anos como locador, passei por tantos governos, tantos presidentes, e eu cresci. Então, não interessa qual que é o momento. O Fábio falou também sobre o planejamento, né, de planejar os seus investimentos. E eu acredito nisso. Investir sim, crescer sim, claro, com muito pé no chão, um bom mineiro que eu sou, é pés no chão e cabeça nas nuvens. Mas com muito pé no chão, muita cautela, mas investir. Sempre investir no seu negócio, pensando em crescer e prosperar. Porque ou você está crescendo, ou está na inércia para cair. É o que eu acredito. Basicamente, é isso que você falou, mas focando na governança da empresa, né? E justamente nos seus ativos. Quando a gente fala de ativo, aí eu defendo o lado, né, dos fabricantes. Você investir bem nos melhores fabricantes, aqueles que realmente são os principais players do mercado, aqueles que realmente você vai trocar ideias. Por isso que é importante, de repente, estar presente nesses eventos de feira específicas de locação, que são 2 no ano. Né? Depois o Rainer pode falar melhor aí. Nós temos descontos especiais nesses 2 períodos, que é justamente os melhores períodos de compra que eu imagino para isso seria março ou abril, que você vai pegar os próximos meses, e o segundo semestre como um todo, desde julho até final de novembro, na parte de ferragens são muito bons. Historicamente, nesse período todo que eu estou, sempre março, abril, pega-se um bom período de compra, um bom período de investimento e planejamento de compra, de volumes planejadas. Se você consegue um bom resultado nesse período de março até julho, digamos, esse primeiro lote de compra, de planejamento, você vai fazer novas compras e em julho você faz uma nova reprogramação com os fabricantes, com pedidos maiores e com melhores preços, melhores condições, até mesmo com prazos, porque muitas dessas empresas que nós estamos falando, dessa cadeia de locador, que fornece para locadores, eles dão crédito para os senhores. Então, isso é muito importante, vocês demonstrarem isso e ter esse crédito ao longo desse período do ano. Sim, Fábio, tem até, parece que alguém parente seu, que é a Nath Rufino. Ela quer saber qual que foi o material mais acertado da engenharia. Qual que foi assim, esse aqui eu acertei na veia. Esse aqui, qual foi o material mais acertado em termos de engenharia e fabricado até o momento? Falei, esse aqui é minha galinha dos ovos de ouro. Tem isso? Não, de tudo tem a curva ABC, que são os andames e seus acessórios. Mas eu não falaria isso, foi uma boa pergunta. Eu falaria o seguinte, que seria o conjunto de andames fachadeiros, que ele realmente tem possibilidades de acesso bem interessantes, diferente do feijão com arroz, que é o andame tubular. O andame nosso fachadeiro, ele é bem técnico e tem outras possibilidades de subida e de segurança para quem utiliza. Então, Boa. inclusive, já ele é comprovado para o Ministério do Trabalho. A gente tem um case muito de sucesso também no Ministério do Trabalho lá no Piauí. O Ministério do Trabalho do Piauí hoje ele só permite no sistema de andame fachadeiro do nosso modelo, que ele foi aprovado pelo Ministério do Trabalho. Mandar um abraço pro Leopoldo aqui, ó. Pro Leopoldo, a galera lá da MM. Ele já entrou aqui na live aqui. Eu não sei se ele tá aqui ainda. Eu vou fazer uma live com ele também. É um então, aproveitando karateca, faixa preta
de karatê, sabia? Não, não sabia, não sabia. Leopoldo, karateca, faixa preta. A gente se conheceu, Fábio, num campeonato em São Luís, no Maranhão. Eu tava com o kimono e a mochila e eu tenho highlock pra todo lado, né? Eu tenho highlock até em mim, tatuado. Então no meu kimono, É, nas costas tinha highlock, eu tava com a mochila. Aí ele veio puxar papo comigo. Falou, cara, você aluga o quê? Tô vendo escrito highlock aí. Eu falei, eu sou locador de equipamentos para construção e etc. Ele falou, eu também. Aí a gente começou a bater papo, construir uma amizade. E aí, vamos ver se a eu gente queria faz uma fazer um live. adendo aqui. Ah, Eu queria fazer um adendo aqui. Você fala muito em agradecer. O Leopoldo hoje, eu acredito que ele é o cara que mais sabe dos nossos andames na parte de engenharia. Sabe montar e sabe utilizar. Eu queria agradecer aqui ao Leopoldo. Um abraço aí, viu, Leopoldo? ele é Obrigado aí por bacana. sempre Boa. estar prestigiando a gente. Gente, aqui embaixo tem um aviãozinho aqui, ó. É a última coisa aqui. Clica nesse aviãozinho, manda o link para seus amigos, para a galera poder vir assistir essa live aqui. Clica aí, manda para a galera. Isa mandou assim, betoneira, começa com quanto? Olha, eu criei uma coisa, Fábio, que é o seguinte. Em várias empresas, o pessoal fala que é curva ABC. Eu vou aumentar. É A, B, C, D, E e F. O que é isso? A de andaime, B de betoneira, C de compactador. E aí tem a galera que eu vou colocar uma outra coisa que é o container, que é um produto que eu mexo muito, mas não é para começar. D é de demolidor, que são os marteletes. E de escoras e F de ferramenta elétrica. Criei Muito A, B, show. C, D, E, F. É isso. Muito E show aí, isso. ó, legal, não é? É isso. Esse é a sacolinha que você tem que levar lá para a maternidade, se você pretende montar um negócio. E aí, mas como depende muito de região, ó, o Fábio já afirmou que é 50% ferro. Eu também, eu gosto disso, né? Eu gosto de mexer com ferro. Minha Mas tem principal receita. locadora que é 90% ou 100%. Eu já vi Sim, muita locadora 100% ferro também. e também, como a gente está falando, depende muito de região. Eu também conheço locadores que ficaram muito grandes com ferramentas e depois foram para a ferragem. Mas eu acredito que é um caminho natural, essa curva ABCDF. E aí, a betoneira, Isa, é como se você fosse numa padaria e pedisse aqui a gente fala pão de sal. Mas aí é o pão francês, né? É um pão da padaria. E aí, esses itens, você vai dividir de acordo com a sua região. Como? Aí você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Mas isso não tem erro. Andaime, betoneira, compactador, martelete, escoras e ferramentas elétricas. É um pouquinho de cada coisa. Esse, esse é o começo. Mas aí a gente pode conversar um pouco mais, de uma forma mais aprofundada, para poder entender, né, o seu cenário, a sua região e poder te orientar melhor. É isso que é a mentoria Locador Faixa Preta, que embora ela seja em grupo, a resposta é individual. Ela não é a mesma para todo mundo. E aí tem o evento, que eu falei, gente, no dia, Joanil grava, hein, Joanil? Dia 5, dia 5 de julho, repetindo, dia 5 de julho, domingo, um dia antes da Analog Rental Show, uma feira muito bacana que tem no segmento. Recomendo que todos vocês vão participar. A gente está fazendo o nosso evento de propósito, um dia antes, que é no domingo. Fábio, nosso parceiro Forte Equipe, vai estar lá, sempre nos apoiando. Te convido a participar do nosso evento e, consequentemente, ir na feira. Aproveitar as oportunidades, conhecer Fábio pessoalmente. É um cara muito bacana, humilde, acessível, ele sempre está nas feiras. E aí, como eu também sou, né? Você fala direto com o dono. E eu recomendo que você vá no meu evento, vá na feira, vá conhecer o Fábio, faça bons negócios, estreite os laços. E a galera que está aqui hoje nessa live vai ganhar cupom de desconto. Falei, eu quero ir para o evento. Manda aí para mim um direct que minha equipe vai te responder e eu vou te dar um cupom. Bora! E aí nós temos Eu, aqui. Fala, Fábio. eu queria aproveitar, já que você está falando do evento aí,
Nós vamos colocar à disposição aí da Rainer no evento dele um sorteio aí de um mini andaime de mesa, Ó, tá? Para le- quem. Então, tá certo? legal. Vou estar lá com vocês lá e vou estar entregando para você entregar para o ganhador do seu evento aí, Tá bom, durante o seu obrigado. evento. Top. O Vitor também falou que, né, é sempre um apoiador das empresas com kit inicial e etc. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Galera, pode escrever, então nós vamos responder, tá? Heitor tá te elogiando, né, que você sempre está disposto a ouvir, e tá mesmo. Escuta, e é como o nosso lema, é um lema de resolver. Aí tem o Gilmar, tá perguntando do investimento mínimo para uma locadora, levando em consideração os materiais. Gilmar, depende de cada um, né? Tudo depende. E aí, eu já ouvi cada coisa na mentoria, porque teve um empresário que me procurou que falou assim: eu te devolvo a pergunta, tá, Gilmar? Quanto que você quer faturar? Dependendo do quanto você quer faturar, eu vou te falar quanto que você tem que colocar. Ah, mas dependendo. Eu quero faturar 100 mil. Tá bom, eu vou te falar quantos milhões você vai colocar no negócio. Ah, mas eu não tenho como, eu não tenho nem milhão ainda. Tudo bem. Então vamos caminhar do tamanho das suas pernas. Né? Começa, e aí você vai crescendo e criando corpo. Então, a gente começou aqui com P, né, o enxoval, o Fábio falou 250 mil de andaime, etc e tal. Gente, vocês quiserem colocar aqui qual que é a margem do retorno sobre o investimento que vocês estão tendo na região de vocês, é legal. Pessoal, se eu investir 500 mil, quanto que retorna para o meu bolso? Isso também é muito relativo, depende da região. Em regiões como a nossa, que é aqui do centro, Minas Gerais, São Paulo, essa região ela é muito brigada, ou seja, o preço é mais baixo. Mas no norte, no nordeste, eu vejo na região de Mato Grosso do Sul, então é uma região muito boa, muito próspera, que pode te dar, né, uma rentabilidade interessante. E aí, Gilmar, então cada caso é um caso. Eu estou disposto a te ajudar a tomar a melhor decisão possível, né, no meu treinamento. E lá no evento, gente, no evento presencial, que é no domingo, no dia 5/7, tem perguntas. Perguntas e respostas. Eu te respondo lá ao vivo e a cores. E aí, vamos Esse seguir aqui. ponto, Sim, esse ponto aí, Rainério, é muito importante na parte de governança, um bom sistema. Por quê? Eu sofro muito na parte de ferragens, porque o que acontece é o seguinte: por a ferragem ser 40%, 50% do seu faturamento, muitas das vezes ele pega a margem de contribuição de lucro daquele setor e reinveste em outro tipo de equipamento, ou numa ferramenta elétrica, ou numa plataforma, ou um outro tipo de equipamento. E o que acontece é que esquece de que aquela margem de contribuição veio da parte de ferragem. E termina que, ao longo dos anos, isso, a gente percebe que nossos equipamentos na parte de ferragens começam a envelhecer e ele não percebe isso. Então, cuidado muito com essa pegadinha da governança. Entendeu? Então, se vai fazer um investimento, ou você tem que tirar de algum dinheiro novo que você já tem para um outro tipo de segmento dentro da sua empresa, ou você manter aquela margem de contribuição para manter aquele segmento da sua, no caso da ferragem, que eu estou defendendo aqui, com investimento ainda ativo. sim, muito boa. Clínia quer saber sobre a robustez, né, dos materiais, né, da locação. O que você tem a dizer? Sim. Então, Até antes do Fábio responder, é tudo empresa séria, né, gente? Aí até falado sobre o foco. Assim, cara, eu acredito muito no foco. Foca no seu negócio. Então não vai inventar de fabricar andaime e escora, não. Então, quanto mais você cresce, maior cresce o alvo nas suas costas. Vou contar um caso para vocês, pequenininho, rapidinho. Tem até um amigo meu que entrou na live aqui agora, não sei se ele está ainda. Ele é construtor. E
um funcionário, né, de obra morreu na obra. E aí, ele estava em cima do andaime. E aí, para explicar que focinho de porco não é tomada, mas aí, peraí, ele morreu porque ele caiu do andaime? Ou ele morreu primeiro, depois ele caiu? E aí foi constatado, depois de muito trabalho, de muita pesquisa, de muita perícia, que ele infartou, depois ele morreu. Ele morreu e caiu. Né? Não estava com cinto, etc. Então, gente, uma laje cair, isso é uma corresponsabilidade, um piso quebrar, uma solda de um andaime se desfazer. Então, muito cuidado, né, com onde você está amarrando seu cavalo. E aí, né, sobre a robustez, né, dos materiais, eu até, falando de escora metálica, tem, às vezes o pessoal vai querer comprar escora, né, Fábio? Fala assim, eu vou querer a da Light, que é a parede de 2 milímetros, que ela é mais barata. Tá bom. Na, na pequena, de um 80 até 3,20, eu até aceito, Fábio. Mas na grande, de 3 a 4,5, vale a pena você investir mais e comprar a parede de 265, porque ela é mais robusta, ela é mais pesada. E nós que alugamos peças avulsas, né, sem projeto, igual a maioria, você não sabe como que o cara vai montar um escoramento. Então, eu já comprei escora fina, e o que aconteceu? Elas entortaram. Então, vale a pena investir mais. Sobre a robustez, se o fabricante é uma empresa séria e confiável, ele vai fazer coisas dentro das normas, porque tem teste. E aí, mas cabe você escolher bem, né, o que você vai investir. O que você tem a dizer, Fábio, sobre isso? É justamente muito importante, porque hoje o locador que está chegando, ele olha tipo um andaime, né, ou uma escora, ele olha tudo, é tudo ferro. Mas ferro não é tudo igual. Existe, e na verdade nem ferro é aço, né? Então são materiais especificados com análise feita química do aço, é, é, são equipamentos repetitivos. Então a gente faz uma quantidade muito grande. Então ela tem padrões a ser seguidos. Então são peças estudadas e que tem esses padrões. Então você procurar os principais players do mercado, na parte de ferragem mesmo, eu acredito que nacionalmente deva ter uns três aí. Então, no máximo, falando nacionalmente. Porque a tentação de você procurar um serralheiro é muito grande, mas você não sabe a origem daquele aço, se existe uniformidade daquilo lá. Então, você tem que ter um acesso à empresa que tenha todas as documentações necessárias para você ter uma segurança, uma tranquilidade de uniformidade no seu estoque. Boa. Gente, assim, eu com 20 anos como locador, você acha que eu não mandei fazer andaime de serralheria, não? Você acha que eu sou um perfeito? Gente, claro que eu fiz isso na Normal. minha vida. Claro que eu fiz. Mas eu me arrependi? Sim, eu me arrependi. Não vale a pena. O serralheiro, com eu tenho grandes clientes serralheiros. Né? Nesse fim de semana a gente vai fazer um café na nossa empresa para receber os profissionais de obra. Mas, igual lá na fábrica, de fato, tem muito robô, tem muita coisa que é automatizada, e o negócio é muito esquadrejado. Ô, gente, eu mandei fazer andaime uma vez, Fábio, e eles não encaixavam, não, só. Eu não era tudo do mesmo tamanho, não. E aí era uma confusão. Eu só podia alugar 4. Se aumentasse muito, eles não encaixavam. Não era do mesmo tamanho. Rainer, antigamente era pior essa situação. Hoje em dia, as pessoas realmente estão se focando mais, mas ainda caem nessa situação. Existe um exemplo, alguns anos atrás, que numa determinada região, que eu não vou dizer qual é agora, porque de repente ele pode também até estar, mas ele pode também se manifestar. Eu cheguei numa locadora, o cara já tinha fabricado, sei lá, 20 mil peças de andaime tubular, todo ele fora de norma, porque ele ouviu falar que o tubo era de 1 em 1/4. Só que 1 em 1/4 não é o do tubo que é do andaime, porque ele rege uma outra norma brasileira, que o diâmetro externo é outro.
Então ele já tinha fabricado um monte de ouro. Hoje ele já deve ter trocado já praticamente todas as peças e jogou um monte de dinheiro fora, porque ele fabricou errado. Então o locador tem que se concentrar no que ele sabe fazer, que é a locação. E nós, como fabricantes, sabemos fabricar e entregar o que vocês precisam para ganhar dinheiro. Isso aí. Fábio, gente, repetindo, mas. Ô, Leopoldo tá aí na live, tá? Ele agradeceu aqui, etc. Leopoldo, topa fazer uma live comigo? Fala aí, responde aí. É o E mestre, é o mestre. ele é bacana demais. Já veio aqui também, veio lá de Teresina, no Piauí, veio aqui na empresa, hein? Veio aqui me visitar. Gente, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, manda o link da live para os seus amigos, para poderem participar também. E falar do evento, dia 5 de julho, domingo, um dia antes da Analoc. Tem evento presencial, eu e o Fábio vamos estar lá. Quem Você está quiser ir. planejando Recife, né? E esse é cena dos próximos capítulos. Vamos fazer esse primeiro. Segura. Que aí, ó. Gente, nós vamos fazer um outro evento que nós vamos. Parte Dê dele vai ser spoiler, dê lá na spoiler. Forte Equipe. Segura. Uma coisa de cada vez. Nós vamos chegar lá. Mas primeiro nós temos que fazer o de São Paulo. E galera da live tem cupom de desconto. Heitor tá perguntando sobre o que compensa. Pagar em dinheiro no banco e comprar de uma vez, pegar dinheiro no banco, ou fazer com o fabricante. Heitor, fazer conta. Chegar pro Fábio, falar assim, Fábio, eu quero X de material. Quanto que é? À vista antecipado, pelando. E quanto que é de 10 vezes, 12 vezes, 14 vezes, vai depender do seu crédito. Fazer a conta. E ver o que vale mais a pena. Vale a pena eu pegar esse dinheiro no banco e pagar para ele antecipado? Ou vale fazer a conta, porque a taxa de juros é 1%. Vamos supor que o desconto que o Fábio te der antecipado é maior do que 10%, maior do que 10 vezes. Vale a pena? Sim, mas é difícil. Eu já te afirmo que é difícil, porque a Forte Equipe é uma empresa muito estruturada e ela consegue manter esse fluxo maior. Então ele não vai te dar um desconto mais do que 10%. Ele vai te dar um desconto menor. Né? Vou deixar até o Fábio falar. Porque ele ajuda o locador nesse sentido. Então, eu, com toda a minha experiência de todos esses anos, ainda não valeu a pena eu pegar um dinheiro no banco, pagar a Fábio antecipado, do que fazer direto com ele. Ainda não valeu a pena. Pode ser que amanhã vale. Mas aí, sobre isso, Fábio, o que você me diz sobre a conta? Um cara que A for te gente, pagar antecipado, 500 mil. E quanto que seria esse desconto? o nosso desconto normalmente não pode ser maior do que um juros de banco, entendeu? Então, a gente tem um desconto, realmente tem um desconto. Mas não vai ser tão maior quanto você pegar um dinheiro. Hoje, a nossa linha de crédito é mais barato do que o banco. Isso Eu aí é acredito. fato. Isso aí é fato. Agora, se você já comprou conosco e vai pedir uma antecipação, esse decréscimo, esse desconto vai ser proporcional à nossa taxa que nós temos interna de juros da nossa empresa. Entendeu? Então, normalmente eu até falo para ele, não, compra a prazo, que vai ser melhor do que você tomar no banco. Entendeu? Então, normalmente é isso. Quando a pessoa tem crédito. E isso tem que ser construído ao longo do tempo conosco. Sim, eu concordo com isso. Renan fez uma pergunta legal aqui, ó. Qual raio de atuação você acredita que dá para operar uma locadora de médio e grande porte sem filial? Gente, eu fiz uma. Eu estou em Minas Gerais e estou atendendo João Pessoa na Paraíba. Desculpa a galera do Nordeste, mas estou atendendo aí. E sabe como que eu fiz esse negócio? Eu liguei para Fábio, falei, Fábio, é mais perto para você do que para mim. Manda entregar direto lá na obra. Eu fiz o investimento com o Fábio e ele mandou as escolas para João Pessoa. E aí eu dei o frete para o meu cliente e ele vai pagar o frete de retorno. Eu fiz o investimento com ele, ele entregou lá. Da mesma forma, eu também tenho obra lá no sul, lá perto do Serra. Também consigo atender. Mas é claro que são obras muito grandes, são obras que demandam uma quantidade de material muito interessante para poder valer a pena e também tem um prazo. E aí, como ferragem, né, é uma dos
um dos nossos pilares, então a gente consegue atender muito bem. E fechando aí, que, assim, nós somos uma exceção, né, Fábio? Chegar para você, ô Fábio, manda aí para João Pessoa, não sei quantas mil score, e foi entregando aquele rolo, Mas isso mas, também é muito da criatividade, né, da sua competência aí, entendeu? Não é cada um que vai descobrindo o seu potencial. Para mim, eu vejo muito locadora também com esse potencial. E eu vejo em São Paulo gente alugando no Mato Grosso. Eu vejo o pessoal do Goiás alugando em Minas Gerais, ali no interior, ó, em né? Minas não, sai para lá, cambada. Eu vejo o pessoal do Paraná também alugando em São Paulo, então isso vai muito da sua capacidade também comercial de cada um. Mas aí, Renan, voltando assim para locadoras normais, um raio de 100 quilômetros, eu acho ele muito tranquilo de fazer. Então, ô Fábio, tá dando um barulho aí. Antes tava bem. Tá dando um barulho externo aí. Agora acho que melhorou. Eu acho que um raio de 100 quilômetros muito tranquilo, sabe? E eu percebo, eu respeito. Tem muita gente que tem muita filial, que tem muita loja. Eu conheço muitos locadores que a gente conversa muito, que não tem resultado em todas as lojas. E eu não acho que vale a pena você ter uma loja que não tem resultado. E ela tem algumas lojas aí no bolo, ele tem lucro, mas em algumas, duas, três, ele não tem. Então, acho que é muito mais barato, é muito mais cômodo. Pensa comigo, locador. Você pega um carro, compra um veículo, contrata um motorista e manda todo dia para uma cidade. Todo dia, ida e volta. E faz o seu atendimento da sua matriz. É muito mais barato, é muito mais cômodo. Você comprar um veículo, contratar um ou dois ajudantes e mandar todo dia para uma cidade de 100 quilômetros. Olha quantas cidades você pode atender estando em uma base só. Do que você montar um ponto totalmente fixo, com uma estrutura toda. Então você consegue fazer um atendimento. E nosso caminhão, agora, né, nessa noite, a gente está com um caminhão fora, foi fazer uma entrega, né, quase 300 quilômetros daqui, vai chegar mais tarde. E até Fábio falou assim, nossa live vai durar até que horas? Até 10 da noite, eu tenho que esperar o caminhão chegar, Fábio. Tô brincando, tô brincando. Mas aí, esse raio de atuação, ele é muito tranquilo de fazer em relação ao investimento e a estrutura que você tem que montar. E a partir do momento que você tem um faturamento interessante fora, você, ó, agora eu já acho que vale a pena. Porque, por exemplo, um carro já não dá conta de atender mais essa região. E o faturamento é interessante, quanto? Você fatura mais de 100 mil numa região. Ó, acho que vale a pena montar um ponto lá. Mas até lá, você esgotar essa possibilidade, manter no seu ponto. Eu acredito muito, Fábio, que qualquer locadora, ela é capaz de faturar 1 milhão onde está. Porque o leque, o mix de equipamento, ele vai abrindo. Você vai poder... Onde você está, você tem condição de faturar 1 milhão. Então, só você focar no seu negócio, e a gente fala assim, às vezes a grama do vizinho é mais verde. É mais verde porque você está olhando mais para o vizinho do que para você. Porque o que você foca, cresce. Então, eu acredito muito nisso. Qual que é a sua opinião, Fábio, sobre isso? Eu conheço locadoras que faturam 1 milhão dentro de capitais ou cidades importantes. Eu conheço. Então, eu acredito que é possível, sim, mas isso é uma construção. Não foi do dia para a noite. Tá? Exatamente. Você estava falando aí de locadora iniciante, mesmo assim, ele botar lá os seus 500 mil, como você disse, ele não vai ter 50 mil de faturamento no primeiro nem no segundo mês. Isso Não. aí vai ser uma construção ao longo de um ano e descobrir o potencial comercial daquela empresa e da cidade que ele vem trabalhando. Então, isso é muito relativo, mas o potencial existe, né? Então, eu Boa. acho que é isso. E o Marcos, ele pergunta a relação de investimento versus faturamento. Fábio fala, né, para equilibrar as contas e etc. Deixa eu contar uma coisa, Marcos, e todos os locadores, conta para ninguém não, segredo. Nem sempre o faturamento ele representa positividade no negócio. Vou te dar um exemplo. Eu
teve um momento que eu faturava mais, mas eu tinha prejuízo. Como assim? Eu tinha mini máquinas. Mini escavadeira, mini carregadeira, etc e tal. E aí, olha o raciocínio, Fábio. Eu fui fazer o serviço na casa de um amigo. E aí eu mandei uma escavadeira para poder furar a piscina e mandei uma carregadeira para poder colocar a terra para fora na caçamba. E eu mandei 2 funcionários. Um escavou e o outro tirou. E aí, eles quebraram todas as quinas da casa, eles arrancaram, furaram cano que não podia furar, eles arrancaram trilho de portão. Resumindo, o serviço custou R$ 2.000 na época e o conserto foi 4.000 de tudo. Ou seja, eu faturei mais? Sim. Né? Óbvio, faturei R$ 2.000 a mais. Mas na última linha, eu tive prejuízo de 2.000. Porque o meu custo, o meu prejuízo foi de 4. Sem contar o combustível, o desgaste, o tempo, a amolação. Então, nem sempre o faturamento representa resultado. Então, esse é um X. E aí, Marcos, eu vou te falar assim de uma forma muito... Eu sempre gosto de fazer 3 análises, Fábio. Pessimista, realista e otimista. Isso é o correto. Você deve fazer um plano de negócios e fazer uma análise dessa forma. Então, uma análise realista, vou falar 5% de retorno. E aí, eu até bato, né, em algumas coisas, em promessas, em ilusões que não existem, né, Fábio? Não existem. Imagina comigo, se você colocar 1 milhão no banco, ele vai te render 1% hoje. 10.000 por mês. Se você trabalhar e empreender, esse 1 milhão pode te render 50.000. Eu estou falando de uma margem de 5%. Vale a pena empreender? Isso chama custo de oportunidade. Aí você tem que decidir. Mas eu conheço regiões que dão 10%. Depende. Eu estou falando de análise pessimista, realista e otimista. Então, se você mirar uns 5%, eu acho que é uma boa análise. O que você acha disso, Fábio? Gostei muito dessa sua. Nunca tinha escutado isso, foi a primeira vez, mas tem muito sentido isso para mim agora, principalmente porque existe muito essas discussões hoje em volta das questões das franqueadoras, né? Franqueadoras que colocam como margem de 40%, 30%. Então, o real mesmo é o custo do dinheiro aplicado como um todo. Então, eu acredito que hoje seria em torno disso aí mesmo. Você tem razão. Como eu disse, né, tudo depende. Né? A gente consegue ter uma margem muito interessante, sim. Só que aí eu vou explicar para o locador, Fábio, porque às vezes o cara não entende e fala assim: o meu negócio não dá dinheiro. Só que aí muitos não sabem nem dividir. Qual que são os grandes grupos de uma empresa? A receita. O que é a receita? O que você vende e o que você aluga. Despesa fixa, despesa variável, propaganda e investimento. E aí, você está pagando lá, sua empresa fatura, por exemplo, R$ 100.000. E aí, você tem um custo fixo de 20, tem um custo variável de mais 10, está investindo 10 de propaganda, tá? Já foi 40. E aí você está pagando lá para o Fábio mais uns 40.000 de boleto, deu 80. Mas peraí, claro que isso aqui é uma conta boba de padaria, tá, gente? Esses 40.000 que você está pagando de boleto para a Forte Equipe é o seu lucro. Só que você está reinvestindo no seu negócio. E com o passar do tempo, lembrando que 80% das empresas, 8 de cada 10 empresas vão fechar antes de completar 10 anos, você é um bebê. Então, depois que você completa o 11º ano, opa, já não sou mais um bebezinho. E aí você consegue ter mais resultado e ver realmente a cor do dinheiro. Dá para fazer antes? Dá. Depende do perfil de cada um. E é isso que eu te ajudo na mentoria de locadores faixa preta. Mas aí, diga, Fábio. É aí que me preocupa naquela conta que você fez da distribuição do faturamento, porque quando a pessoa quita o equipamento, né, no caso do andaime que ele tem uma durabilidade muito alta, eu volto naquele assunto da margem de contribuição. Quando ele está quitado com o fornecedor, no caso, digamos, a Forte Equipe,
No segundo ano, ele vai ter aqueles 40 meio que sobrando, né? Mas só que ele termina, ou o cara que tem uma boa governança, ele vai reinvestir melhor esses 40 e não vai, tipo, comprar carro, nem casa, ou fazer algumas outras loucuras, né, da vida, né? Então, o que eu tenho visto muitas vezes é que locadores ele terminam e quando vai fazer o reinvestimento, ele fica sempre contando com um crédito do fornecedor. E é aquela história, ele podia estar aumentando o seu limite de crédito, comprando melhor, e isso é muito importante, essa análise de governança. E Hum. se você tiver um bom sistema, você vai enxergar isso. E aí, Fábio, eu até entendo que e é da questão da pessoa. Fábio tá aqui, não deixa eu mentir. Sempre tem um boletim da Forte Equipe. Sempre tem. Sempre tem. A vida inteira tem um boletim. Aí você vê que tá acabando. Lógico que são mais de uma nota fiscal, mais de uma compra, mas sempre tem um boletim lá pra gente pagar. Não tem jeito, gente. Esse Isso é, boleto faz parte da nossa vida. isso é Né, Fábio? estratégia de marketing nossa, porque aí você fica lembrando todo mês da gente lá também. E eu não deixo isso morrer também. Assim, sempre tem, a vida inteira tem. Vai É, dividindo e vai. locadora, sem investir, ela tem que ter um percentual do faturamento para reinvestir, seja em ferragem, seja em ferramenta elétrica, qualquer equipamento. Se ela não investir, ela perde faturamento. Então, se você acha assim, eu tenho 1 milhão de equipamentos, como você falou, estou faturando 50, 60 mil. Se ele passar 3 anos sem ter feito investimento, ao longo, estou chutando aqui também, ao longo dos 3 anos ele vai estar faturando 40 com os Sim, mesmos equipamentos. Ele não vai sim. estar faturando mais 60, ele vai estar faturando 40. E se não continuar essa renovação ao longo dos anos, vai diminuir. Então tem que ter sempre esse investimento para poder aumentar seu faturamento e manter a governança em dia. Sim. Aí, gente, sobre pergunta, igual tem aqui, marca de caminhão, marca de betoneira, etc e tal, essas coisas aqui, aproveita eu, gente, aproveita Fábio. Fábio aqui é 29 anos, fabricante, entrega no Brasil inteiro. Vamos fazer as perguntas direcionadas para investimento nessas áreas, tá? E essas outras questões, eu ajudo vocês. Né? Por isso eu estou te convidando para ir para o evento. Eu vou estar lá. Você tem a chance. Tem coisa que a gente fala no pé do ouvido, né, Fábio? Pô, faz isso aqui que dá certo. Porque eu acredito muito que o sucesso, ele deixa rastro. Aqui, olha que a análise que eu vou fazer agora, Fábio. Imagina uma família perfeita. Todo mundo agora está imaginando aquela família de margarina, não tá? Aquela família da margarina, o que é aquilo? O pai, a mãe, 2 filhos, um cachorro e uma margarina lá em cima com um pãozinho no café da manhã. A gente não tem essa concepção de uma família perfeita? É isso. Nos negócios, os negócios, o sucesso, ele também deixa rastro. E é isso que a gente faz. Né? Quem dera se eu tivesse, né? Olha a oportunidade que a galera hoje tem, né, Fábio? De poder, gente do Brasil inteiro, poder participar de uma live, de poder trocar uma ideia, de perguntar sobre qualquer coisa. A gente não tinha nem celular nem internet quando nós começamos. Né? Eu até brinco, falo com os motoristas da empresa, Fábio, que com 18, 20 anos eu fazia entrega, porque eu fiz de tudo. E eu fazia, gente, como é que eu achava os endereços antes? Eu fazia entrega, eu ia para Belo Horizonte, que é 70 quilômetros daqui de mim. Como que eu achava? Hoje a gente dá o celular, dá o GPS, né, e tudo, e etc e tal, manda a localização e às vezes ainda não acha. Tem que falar pro Mas, cliente, sai na porta aí, meu filho. Mas aí, turma, aproveita essa oportunidade e eu quero convidá-los, né, para mandar esse aviãozinho daqui embaixo para seus amigos poderem participar aqui da nossa live. Convidá-los para o nosso evento no dia 5 de julho, domingo, em São Paulo. E quem quiser participar vai desse ganhar isso evento aqui, ó. Vai vai ganhar ganhar isso aqui. miniatura. Galera tá perguntando se locador faixa preta tem desconto especial. Tem, porque o Ótimo. Fábio, ele tem. A gente tem um relacionamento muito forte. Eu não mando cliente fumo para ele.
E eu falo, não, pode ir lá, pode comprar com os caras lá que eles são muito bons de serviço. Então participa, vai pro evento, aproveita a chance que vocês estão tendo, que ela é muito rica. Vamos a perguntas. Vamos ver o que mais que nós temos de pergunta aqui. Ó, Bruno falou que vai fazer pergunta, mas para ganhar o brinde tem que ir pro evento, Bruno. Tem jeito não. Marca de betoneira, não vou entrar nessa agora. Depois a gente fala disso. Deixa eu ver o que mais. Ó, tem uma parte legal aqui, Fábio. Fábio, você só vende para locadora? Não, não, a gente vende também para a construtora, mas não é o nosso principal foco. A gente tem uma estrutura montada para atender locadoras. Todo o nosso pós-vendas é voltado para locadoras. Até existem alguns casos de construtoras, mas não é o nosso foco. Todo o nosso Qual o pessoal está percentual, Fábio? treinado, Assim, locadora e cliente final. é mais de 80% locadora hoje. Eu acredito. Mas tanto que, gente, ele nem faz esforço. Ele nem É. faz esforço, ele não faz propaganda, ele não divulga isso. E isso eu valorizo. Mas Por isso que tem que eu dois motivos valorizo? aí, né? Tem dois motivos. Primeiro, porque o produto é bom. Segundo, porque vocês estão tendo negócios. E são vários motivos, Fábio. Nós, locadores, somos clientes recorrentes. Sim, isso é muito bom. Somos clientes Construtora, recorrentes. E aí, eu acho um grande tiro no pé quando o cara começa. Eu já vi anúncio disso, por isso que eu valorizo relações. O cara fala assim: fabricante, hein? Não alugue, compre. Eu já vi anúncio assim. Assim, pô, eu vou comprar na mão desse cara? Não vou, ué. é, Então, não assim, vai. aí eu entendo a postura da Forte Equipe, assim, o cara, a consultora bate lá na porta dele. Assim, cara, eu quero comprar. E eu tenho certeza absoluta que a condição e o preço não é a mesma. Né? Não Fala, o é o preço é mesmo. esse. O preço não é o mesmo, tá? E a primeira coisa que a gente faz, por que você não aluga? O nosso treinamento lá do nosso corpo de vendas, porque a primeira pergunta que ele faz quando é uma consultora, por que você não aluga? Você quer uma indicação de uma locadora da sua região que compra conosco, desse equipamento? Então, normalmente, esse é o primeiro combate. Após isso, aí a gente começa a tratativa de venda. Sim, muito boa, muito legal. Vamos ver aqui, gente. Façam mais perguntas. Façam mais perguntas. Aproveita. Aproveita que a gente está aqui à disposição e daqui a pouco nós vamos despedir. Né, Fábio? Então aproveita. Fábio, eu fiz perguntas sobre um pequeno locador. E aí, agora uma coisa que eu aprendi, né, com meu avô, que ele falava assim: aproveita o frete. O que é isso? E essa é uma diferença minha que e também foi um dos motivos, né, de eu crescer mais. Assim, o locador que ele toma crédito, que ele toma risco, ele cresce mais. Porque eu poderia comprar, por exemplo, 100 peças e pagar à vista. E daqui 2, 3, 4 meses comprar mais 100 e pagar à vista, porque eu preciso juntar esse dinheiro. Eu prefiro comprar 1.000 e parcelar esse negócio todo. E aí, até o pessoal perguntou sobre betoneira, eu sempre compro carga fechada, 24, que é o que vem no truque. Por quê? Sai mais rápido, né? Porque já pega a carga, manda direto para mim. Você cria mais relacionamento com o fornecedor, ele te vê de uma forma diferente. E isso acontece. Então, um pequeno e um médio, que assim, se você está precisando, e eu vejo isso, Fábio, às vezes o cara tem condição de investir. Cara, você conversa com o vendedor do cara, ele fala, ó, se tiver 300 peças de andaime aqui, eu alugo. E aí o Sim, locador vai e compra 200, compra 300. Compra 1.000 logo, meu filho. um clássico nosso também é esse, mais ou menos você tem mais crédito, né? Você compra uma primeira compra à vista de 100 peças, na segunda compra você pode botar 100 peças à vista e 100 peças a prazo, já são 200. Na terceira compra vão ser, sei lá, 100 peças à vista e 200 a prazo, então já são 300 peças.
E isso, ao longo de um ano, você já vai estar comprando essas 1.000 peças que você está falando aí e com outra condição, realmente. Sim. Muito importante. Aí. É, você tem alguma recomendação, né, assim, para esse ano? Assim, tem gente que está com muita. Porque o ano está começando agora, né? Vamos falar a verdade, né? Passaram-se todas as festas, passou Carnaval, Semana Santa. O que você diz pro locador que às vezes está com receio? Que tem locador, gente, que não participa do evento porque acha caro, né? Não viaja, não sai de casa. As minhas melhores ideias, os meus grandes insights é quando eu tô fora. Porque eu tô fora, eu converso com gente diferente, eu abro a minha cabeça, eu aumento as minhas referências. Então, às vezes você acha que você é grande. Sim, eu comecei a crescer mais quando eu comecei a conviver com a galera de São Paulo. Quando eu comecei a trocar ideia com os caras lá, né? Nós temos amigos em comum, né, Fábio? Cristiano, mandar um abraço pro Cristiano, fala que é meu pai de São Paulo. Olha, eu vou contar um caso para vocês, vocês vão rir agora. Teve um evento em São Paulo que Fábio que ficou de arrumar o hotel, o negócio todo, para mim. Falei, beleza, cheguei lá. Fomos pra feira, etc e tal, e aí fomos embora. Cheguei lá no hotel, não tinha vaga para mim, não. Reservaram na data errada. Lembra disso, Fábio? Lembro demais. Pois é. E aí, quem me salvou? O Cristiano. Falei, Cristiano. E tinha 4 feiras acontecendo ao mesmo tempo. Falei, Você foi na Cristiano. casa dele. Ô, Cristiano, tem lugar para eu dormir, não? E era de madrugada ainda. Falei, não tem problema, não. Vou pôr você no canil de cachorro lá de casa, lá que vai dar tudo certo. E aí foi. Gente, participa de evento. Sai de casa. Isso é investimento. Na hora que você vai lançar lá na sua planilha, não é gasto, não. Só. Vai fazer um treinamento. Em 1 hora e meia, 2 horas que a gente está fazendo uma live, que eu tenho certeza que vocês tiraram valor disso. Imagina um dia inteiro. Não vai para o evento, eu vou estar lá, a Fábio vai estar lá, eu vou te responder, eu vou te ajudar a crescer e a prosperar. Então, bora, aproveita. Pegue seu cupom de desconto aí e vamos seguir. Thelma quer saber onde que arruma peça de andaime penada em BH. Vou te ajudar, Thelma. Manda mensagem para mim aí. Tem que ter em Recife. Vai ter em Recife. Segura. Segura. Caí no Conto de Fadas do Serralheiro. Também já caí. Só não mexe com isso mais. O importante é... E o melhor é aprender. O melhor é aprender com o erro dos outros, né, Fábio? Você não precisa Hoje, desfazer. hoje a minha opinião que eu acho é bom quando a pessoa faz isso. Porque ele termina encontrando a gente, né? E fica assim, fidelizado, entendeu? Porque fez. Mas eu não gostaria que todo mundo acontecesse. Por isso que existe a live, existe o curso, para a pessoa não cair nessa. Porque justamente isso, né? A pessoa, quando vê a besteira que fez, encontra as empresas corretas para fazer um bom investimento. Sim. Pessoal, assim, pro grande, o cara que está comprando uma grande quantidade, Fábio, qual que é a condição diferente, tipo assim, de uma grande quantidade, uma condição de pagamento, é o que que... Existem as faixas de descontos, cada faixa tem o seu um volume, cada faixa de volume tem um percentual maior de desconto. Tá. Você tá vendo que foi genérico, né? Não vou espremê-lo, não. Foi genérico. Deixa. É porque se Aí. eu falar aqui qual é o desconto, aí Raineri vai pedir desconto na próxima compra. Mas eu sempre peço, velho. Tem que pedir desconto mesmo. Gente, mas aí, Fábio, eu até te perguntei e não deixei você responder, desculpa. Sua recomendação como um empresário tão experiente, tão vivido que vocês são, né? Você, seu irmão, toda a família Rufino. O que você tem para dizer para essa galera, para os locadores esse ano? Então, é que essas questões que existem muitas discussões, esse ano vai ser um ano ruim, vai ser um ano bom, é, a questão de política, eu acho que a gente não tem que estar discutindo mais isso. Você tem que focar no seu negócio, entendeu? E buscar essas informações em eventos, em palestras. Não existe palestra ruim, não existe, porque é impossível você não ter trocar ideias, encontrar pessoas diferentes de outras regiões. Existem dois, a gente tem muita sorte hoje. Nós temos dois eventos importantes ao longo do ano,
que são essas feiras de negócios, que vocês têm oportunidade de conhecer seu fornecedor de perto, né, de conhecer outros fornecedores, trocar experiências nos corredores com outros locadores de outros estados. É, toda essa conversa, você tem que focar no seu negócio. Então, você pensar no seu negócio, não pensa no teu concorrente também no outro bairro que está lá, se ele está fazendo um preço mais baixo. Foca na tua margem, entendeu? Se tu está conseguindo ter negócio naquilo, corre atrás, foca no teu comercial, vê a tua equipe, capacita a tua equipe que tu decola. Então, junta com o Highlock que você decola. Boa, tá vendo, gente? Também acredito muito nisso, Fábio. Cara, esquece isso, esquece política, futebol, religião, foca no que você tem controle, você não controla essas outras coisas. Então, continue sempre, né? Acredite em Deus e trabalhe duro, porque Deus pode fazer tudo por você, exceto a sua parte. Então, se você já amanheceu e está com saúde, agradeça. Seja grato, porém não satisfeito, né? Que a gente pode muito mais. Imagina se Fábio tivesse se contentado, né, com seu faturamento. Não, ele quis dominar, ele quis crescer e dominar o Brasil. Então, isso é muito bacana. Gente, vamos seguir, nós vamos caminhar para o final, mas ainda dá tempo de você mandar o aviãozinho aqui para seus amigos locadores. A live teve bastante cheia durante todo o seu período. A gente agradece a vocês por toda essa confiança. Convido para você estar junto conosco no dia 5 de julho, domingo, lá em São Paulo, no nosso evento. E quem está aqui hoje vai ganhar cupom de desconto. Só mandar um direct aí. Teve gente perguntando, anda em tubular ou fachadeiro? Depende, como tudo depende. Para um começo, sem medo de errar, o tubular. Sem medo de errar, é o pão de padaria. O fachadeiro, se você comprar 100 mil de fachadeiro, ele não dá nada. Então, não é para o principiante. Né? A gente fala que são vários, eu falo, Fábio, que são vários negócios dentro de uma locadora. É outra Ela margem. ela é um comércio, né? Porque você tem um comércio, né, de compra, venda e locação. Ela é uma análise de crédito, é um banco, uma análise de crédito. É uma gestão de pessoas, porque precisa daquela galera toda para trabalhar. É uma oficina mecânica, que a gente tem que consertar uma porrada de coisa. Ela é também uma transportadora, porque a gente tem que entregar, buscar. E não é só entregar, porque tem que levar e tem que buscar e tem que dar manutenção. Então, ela é N coisas. E agora eu mexo com container, por exemplo. Eu customizo container. Faço container de tudo quanto é jeito. Stand de venda, sanitário, tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. E aí, a gente tem pessoas, quem acha também que ferro, né? Ferro. Nossa, ferro é bom demais, não dá manutenção. A gente tem vários profissionais, uns três ou quatro, fica só por conta disso desempenando e soldando e aquela coisa toda, e pintando e reformando. Dá muito trabalho. Tem mais de 2.000 peças para arrumar hoje, sem medo de errar. Mais de 2.000. E a gente, às vezes, eu prefiro investir do que deixo aquilo ali, depois eu mexo. Então, são análises que eu faço. E não vou entrar nesse mérito agora. Então, são muitos negócios dentro da mesma empresa. E aí, essa ABCDEF que eu falei, essa curva, é de um tipo de empresa. Tem empresa que depois vai mexer com container. Isso é um braço da locação que você vai criar. A plataforma elevatória também não é para qualquer um. Não é para o primeiro momento. MOOC não é para o primeiro momento. Mini máquinas não é para o primeiro momento. Então, geradores também não é para esse primeiro momento. Estou falando para a galera que está começando. Fachadeiro também não. Não é para agora. É mais para frente. E aí eu te ajudo a decidir, né, qual que é o momento de você diversificar. Quem quer falar alguma coisa sobre isso, Fábio? Em relação ao assunto anterior também, é muito importante você estar procurando as empresas formais, né, do mercado, né, porque a parte de ADM tem muito informais, né, como você mesmo falou, serralheria, questão de nota. Então, hoje o mundo está muito formal. Então, para quem não está no âmbito formal, até vai ter uma mudança importante na parte fiscal aí no Brasil,
nos próximos anos, aquele que ficar fora do âmbito formal e não tiver acostumado com aquilo, ele vai também sair do mercado, com certeza. Pois é. Gente, eu vou aqui para mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Marcos perguntou de estoque alto significa faturamento? Não, estoque alto significa patrimônio. O dinheiro do locador, em vez dele estar no banco, ele está no patrimônio. É isso. Então não quer dizer que você vai faturar mais. Aí precisa de outras questões para você faturar mais. Mostra que você tem patrimônio, né, que ele está lá no seu pátio. Ricardo perguntou sobre a manutenção. Eu trabalho da mesma forma, Ricardo, porque é como se eu tivesse um ponto em outro lugar, entende? Claro que eu não consigo atender com uma rapidez de um local, eu mando o carro no outro dia, mas é da mesma forma. Estraga do mesmo jeito, a manutenção é no dia seguinte. Boleto, reinvestir a crescimento. Diego, vou te ajudar em breve, Diego. Fica tranquilo. Quando o locador reinveste 100% é loucura? Não, é absolutamente normal e recomendado. Porque se você está no início e quer crescer, reinvestir é importante, né? É preciso. Você tem que fazer isso mesmo. Vamos lá. Sobre fazer com aí, ó. Tem muita gente que tá falando que vai comprar com você já, Fábio, tá vendo? Pô, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Então tá bom, compra mesmo. Estaremos com nossa equipe aí, todas as apostas. Então, gente, tem muitas empresas boas, né? Tem isso, o senhor Vadir comentou. Mercado de locação de equipamentos nasceu em Minas Gerais, nasceu mesmo, nós somos o berço, né, da locação. Eu tenho muito respeito, muita simpatia. Eu acho que você deve ter um bom relacionamento com alguns fornecedores, mas com os bons. E tem bons, né? E como a gente tem mineiro também. E eu falo com o Fábio, né? E eu adoro a galera aqui de Minas Gerais também. A gente tem uma grande simpatia, tem um grande carinho. A gente não deve fechar a porta com ninguém. E a mesma coisa de eu chegar pro Fábio e achar ruim dele vender pro meu concorrente. Assim, Fábio, se o caminhão eu tenho na minha rua, Fábio, na minha rua eu tenho 3. É a mesma coisa de eu ver o caminhão de Fábio parar, né, no meu, entre aspas, concorrente, eu ligar para ele e falar, Fábio, por que você está vendendo para ele? Isso é absolutamente normal. Então, né, até falando isso, é o Grupo Orgel, é a Mecan, uma excelente fábrica, respeitada, adoro os caras, viajamos juntos. Então, são muito bacanas também, merece o nosso respeito. E compro com eles também, né? Às vezes, Fábio, consegue me entregar? Não consigo. Compro. É importante você não fechar a porta com ninguém. Não é mesmo, Fábio? E é bom ter concorrente. Concorrente é a melhor coisa do mundo. Se A não concorrência, tivesse concorrente, a gente era ruim de serviço. a concorrência no ramo da indústria, ela melhora o produto. Então, se você não tem Todos os ramos, concorrência, né, Fábio? Se não tivesse concorrente, eu era um locador pior do que eu sou hoje. Imagina, se o seu concorrente fosse serralheiro, Fábio. Só os pois é. serralheiros. Um Aí a cara que não gente, consegue, que não te desafia. Isso é muito bom, cara. Ainda bem que tem. se você não tem um desafio, tá, então ainda em tempo, né? A gente falando sobre locadora, é muito importante você ter as metas de vida, as metas de trabalho, as metas do seu mês. Então é isso, é muito importante isso aí. Tá? É bom demais. Se E você aí, não tem concorrência, você não melhora seu produto. ah, E no seu caso, é o produto ou o serviço. Né? sim, e Fábio, no meu evento, no evento que a gente fez, né, o 1º de março, foi um rapaz daqui de Sete Lagoas, entre aspas, meu concorrente, foi no meu evento. Aí, Olha coisa que linda. bacana isso. Muito Aí, legal. olha que legal isso foi muito rico, foi muito bacana. E eu foi muito feliz. Né? E ele todo dia, gente, todo dia, sem exceção, Fábio, tem carro de concorrente, de locador dentro da Hilux. Todo dia tem. Por quê? Uma das formas de eu alugar muito, eu alugo para locador. Mas eu não criei a mentoria locador faixa preta?
Eu não criei, né? A gente não tá fazendo uma live, não é para ajudar as pessoas, não é para guardar para nós, não, mãe. Quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, mais forte a gente fica. Então isso que é muito rico, porque senão seria até incoerente. Pessoal, eu sou mentor de locador e sou locador, eu vou te ensinar errado? Não, eu te ensino certo. Tomara que todo mundo cresça, todo mundo ganhe dinheiro. Não é todo mundo que vai crescer e ganhar dinheiro. Mas eu tô aqui para ajudar. Né, Fábio? É muito E, bom, hein? Eu percebo na sua competência, isso é criatividade nos negócios e conhecimento do que você faz. pois é, vocês também. Aí tem o Raul, nome do meu filho, ó, perguntando como é que ele cresce, ó, crescendo rápido, e meu crédito não dá conta de suprir. Cara, escuta essa frase, nunca mais esqueça. Nem todas as guerras você deve lutar ela. Nem tudo é pra você. Do mesmo jeito, eu chego para Fábio, e várias vezes eu já fiz isso. Igual eu falei, Fábio, preciso de, agora, ó, 400 pisos. Eu fiz a compra com o Fábio e fiz a compra com meu outro parceiro, porque eu precisava, era demais. Mas eu precisava de imediato. E aí, e tá tudo bem. Cara, eu não consigo entender, ué. Não consigo te entregar agora. E tá tudo bem. Não é, Fábio? E tá tudo bem. Você, Tipo assim, ó, você, não é você tudo que o seu teve cliente se pedir, não é tudo que o cliente pediu, porque a locadora de equipamento é assim. Você compra andaime, falta escora. Você compra escora, precisa de betoneira. Compra betoneira, precisa de piso. Compra piso, precisa de diagonal. Compra diagonal, quer roda. Compra roda, agora quer compactador. Locação de equipamentos é assim. Não dá para atender tudo o tempo inteiro. Do mesmo jeito, mesmo que o pedido seja excelente. Agora, a gente está com um escoramento grandão, né, Fábio, para poder fechar. Já aconteceu de perder para trás. Falei, cara, eu não consigo te atender a tempo. não está fechado não, Rainox? Tá quase. Eu tenho que conversar com o Caio. Vou ligar para Caio, conversar com o Caio. Tá quase. Mas isso, Fábio, não faz sentido? Faz sentido para você também? Faz Assim, sentido. não quer dizer que a gente fica chateado de não poder atender. A gente queria atender tudo, mas a gente não consegue atender tudo. O que é importante é você ter a autocrítica de que você fez o possível para ter o máximo de resultado. Pois é. Então, vamos ver aqui, gente. Perguntas finais para a gente poder despedir. O locador perguntou se compensa vender equipamento usado para adquirir novo. Ó, eu vou falar da minha experiência. Eu não curto. Eu reformo, eu vou consertando, eu mexo daqui, mexo dali, porque, como se diz, o foco. Eu foco no meu negócio, que é locação. É claro que se chega um cliente e fala assim, Rainer, eu quero comprar 100 peças de andaime, você vende? Vendo. Eu ponho o preço e vendo. Mas não é o meu foco ficar vendendo, porque isso me dá muito trabalho. Então eu foco no meu negócio, que é alugar. E aí, ainda mais no início, foca no seu negócio, foca em alugar. Então, temos aqui Fábio, vai dar bom desconto, Fábio vai fazer negócio, Fábio não sei o que lá mais. Então é Fábio, Fábio, Fábio. Fábio tá bombando aqui, ó, nas redes. Gente, vamos caminhar aqui para o final. Mandem quem quiser as últimas perguntas para a gente poder despedir. Quero agradecer, Fábio, toda a galera da Forte Equipe, todo mundo que participou aqui dessa live. Quero convidá-los para o nosso evento no dia 5/7, domingo, em São Paulo. Locador Faixa Preta. É só mandar um direct para nós aqui que a gente vai te dar um cupom de desconto para você comprar. Tá aqui, ó. Eu já vou te adiantar. Vai ganhar o sorteio lá também. Vai ganhar mini andaime lá, ó. Só clicar aqui. Tem o link aqui na tela, aqui, Live 20. Vai ganhar 20% de desconto. Pra você comprar seu ingresso aí agora, ó. Coloca aí, Live 20.
E aí é antes da Analog, um evento muito bacana, e a gente vai estar lá. Fábio, considerações finais? Deixa eu ver se tem. Ó, o pessoal da Pampaloc vai visitar a Highlock, bora, pode visitar. Nosso amigo João lá da Bahia, meu amigo, mentorado. A galera que é da mentoria que tá aqui na live, escreve eu aí. João, Raul, galera, escreve eu. Quero agradecer a todos e Barra Locações do Rio de Janeiro. Nós vamos nos encontrar pessoalmente lá em São Paulo. E, gente, foca em você, foca no que você tem controle, invista principalmente em você, invista na sua empresa, não pare de estudar, acredite em Deus, mas faça a sua parte. Né, Fábio? E aí, o que Exatamente. você diz pra galera aí, pros locadores, pra gente poder despedir? Eu vou agradecer primeiro a você também, né, pela oportunidade. Sempre bom estar aqui conversando sobre o mercado de locação, e poder desenvolver o nosso trabalho bem feito, né, tentar mostrar o melhor caminho para todos, né, mas lógico, cada um que sabe realmente do que está se passando dentro da sua cabeça, né, e eu espero que todo mundo siga esses conselhos que vai ter sucesso. Muito obrigado aí, É parabéns pelo isso. trabalho. Eu sou seu fã aí também, e também só não cheguei na faixa preta, cheguei na faixa roxa. E eu já te falei pra você voltar, acabar esse ciclo, volta. Vou voltar, então. Vamos fazer um Volta. combate, eu e você. Não, vamos ver. Tá bom, Leva o kimono lá pro evento no dia 5, hein? tá bom, beleza. Turma, Um obrigado a todos abraço, amigo. vocês. Nós vamos fazer outras, né? É muito bom estar aqui. A gente gosta muito de contribuir, de ajudar. Conta com a gente. E até dia 5 de julho lá em São Paulo. Obrigado, Fábio. Galera da Forte Equipe. Fica com Deus. Locadores também. Tamo junto. Um abraço.